Sinto-me muito feliz por estar com vocês nesta concentração que ficará na história como a maior manifestação que o nosso país conheceu a favor da liberdade. Há um século, um grande americano que nos cobre hoje com a sua sombra simbólica assinou o nosso ato de emancipação. Como um grande farol, essa proclamação histórica fez brilhar a luz da esperança nos olhos de milhões de escravos marcados pelo fogo escaldante da injustiça. Foi como uma aurora radiosa que pôs fim à longa noite de seu cativeiro. Mas 100 anos passaram e o negro ainda não é livre. 100 anos passaram e a existência do negro é todos os dias tristemente dilacerada pelas grilhetas da segregação e pelas correntes da discriminação. 100 anos passaram e o negro vive ainda na ilha solitária da pobreza, num vasto oceano de prosperidade material. 100 anos passaram e o negro arrasta-se todos os dias pelas esquinas da sociedade americana e encontra-se em exílio no seu próprio país. Foi por isso que viemos aqui hoje, para nos manifestarmos contra esta vergonhosa situação. Em certo sentido, viemos à capital dos Estados Unidos para cobrar um cheque. Escolhendo as palavras magníficas que formam a nossa Constituição e a nossa Declaração de Independência, os arquitetos da nossa República assinaram uma promessa que deixaram a cada americano. Nos termos deste compromisso, todos os homens, os negros, sim, bem como os brancos, teriam garantidos os seus direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à procura da felicidade. É hoje evidente que a América faltou à sua promessa no que concerne a estes cidadãos de cor. Em vez de honrar a sua obrigação sagrada, a América entregou ao povo negro um cheque sem cobertura, um cheque que veio devolvido com a anotação: falta de provisão. Não podemos acreditar que não haja como honrar este cheque nos grandes cofres de oportunidade que tem o nosso país. Também viemos cobrar esse cheque, um cheque que nos fornecerá, pela sua simples apresentação, as riquezas da liberdade e a segurança da justiça. Viemos igualmente a este lugar santificado para lembrar a América as exigências urgentes do momento presente. Já não podemos nos dar ao luxo de esperar, nem de tomar tranquilizantes contra as meias medidas. É hora de realizar as promessas da democracia. É hora de nos levantarmos dos vales obscuros e desoladores da segregação para seguir o caminho luminoso da justiça racial. É a hora de tirar a nossa nação das areias movediças da injustiça racial e colocá-la sobre o rochedo sólido da fraternidade. É hora de garantir justiça a todas as crianças de Deus. Será fatal para a nossa nação ignorar a urgência do momento. Este verão sufocante, pelo legítimo descontentamento dos negros, não terminará sem a chegada de um outono pleno de liberdade e igualdade. 1963 não é o fim, mas o começo. Os que esperavam que o negro tinha somente necessidade de libertar o vapor e que agora ficaria contente, terão um violento despertar se o país voltar à mesma situação de sempre. Não haverá mais descanso nem tranquilidade na América, enquanto o negro não obtiver os seus direitos de cidadão. Os turbilhões da revolta continuarão a abalar as fundações da nossa nação até o dia em que nascer a aurora brilhante da nossa justiça. Mas há uma coisa que tenho de dizer ao meu povo que aguarda no cálido umbral que conduz ao palácio da justiça. Ao reivindicar o nosso justo lugar, não cometamos atos injustos. Não procuremos saciar a nossa sede de liberdade bebendo pela taça da amargura e do ódio. Temos de conduzir a nossa batalha nos altos planaltos da dignidade e da disciplina. A nossa reivindicação não pode degenerar em violência física. Temos de subir uma e outra vez às alturas majestosas onde convivem a força física e a força da alma. O maravilhoso militantismo que envolve novamente a comunidade negra não deve levar-nos a desconfiar de todos os brancos, como atesta a sua presença hoje neste local. Muitos dos nossos irmãos de raça branca compreenderam que o seu destino está ligado ao nosso destino. Eles compreenderam que a sua liberdade está indissociavelmente ligada à nossa liberdade. O assalto que nos fará derrubar as barreiras da injustiça deve ser conduzido por um exército birracial. Não poderemos caminhar sozinhos para o combate.
E ao longo do nosso caminho, é preciso assumirmos o compromisso de continuar sempre seguindo em frente. Não poderemos voltar atrás. A quem pergunte aos defensores dos direitos civis: quando ficarão satisfeitos? Não poderemos jamais estar satisfeitos enquanto o negro for vítima das indizíveis tristezas e horrores da brutalidade policial. Não poderemos jamais estar satisfeitos enquanto os nossos corpos fadigados pela viagem não encontrarem abrigo nos motéis das grandes estradas ou nos hotéis das cidades. Não poderemos estar satisfeitos enquanto a liberdade de movimentos do negro não lhe permitir mais do que ir de um pequeno gueto a um gueto maior. Não poderemos estar satisfeitos enquanto as nossas crianças forem despojadas da sua identidade e privadas da sua dignidade pelos cartazes que indicam: só os brancos são admitidos. Não poderemos estar satisfeitos enquanto um negro do Mississippi não puder votar, e enquanto um negro de Nova York pensar que não há nenhuma razão para votar. Não, nós não estamos satisfeitos e não estaremos satisfeitos enquanto o direito não jorrar como a água e a justiça como uma torrente inesgotável. Não ignoro que alguns dentre vocês vieram aqui parar por um excesso de provações e atribulações. Alguns saíram da pequena cela de uma prisão. Outros vieram de regiões onde a sua busca de liberdade os tornou vítimas de perseguições tempestuosas, arrastados pelos ventos da brutalidade policial. Vocês são os pioneiros do sofrimento criador. Prossigam a sua tarefa e convençam-se de que este sofrimento imerecido será redimido. Voltem para o Mississippi, voltem para Alabama, voltem para a Carolina do Sul, voltem para a Geórgia, voltem para a Louisiana, voltem às suas favelas e aos seus guetos nas cidades do norte, sabendo que de uma forma ou de outra essa situação pode mudar e mudará. Não vamos cair nos vales do desespero. Digo-lhes aqui agora, meus amigos, mesmo que tenhamos de enfrentar dificuldades hoje e amanhã, eu tenho um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Sonho que um dia o nosso país se levantará e viverá de acordo com o verdadeiro significado da sua doutrina. Acreditamos que estas verdades são evidentes por elas próprias. Todos os homens são criados iguais. Sonho que um dia, sobre as colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos antigos escravos e os filhos dos antigos proprietários de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Sonho que um dia o estado do Mississippi, ele próprio, sufocado pelo calor da opressão, se transformará num oásis de liberdade e de justiça. Sonho que as minhas 4 crianças viverão um dia num país onde não as julguem pela cor da pele, mas pela natureza de seu caráter. Hoje eu tenho um sonho. Sonho que um dia, mesmo no Alabama, onde o governador clama pela interposição e a anulação, um dia exatamente em Alabama, as meninas e os meninos negros, as meninas e os meninos brancos poderão dar as mãos como irmãs e irmãos. Hoje eu tenho um sonho. Sonho que um dia todo vale será elevado, toda montanha e toda colina se tornarão planícies, todas as escarpas serão alisadas. Esse dia revelará a glória do Senhor e toda a espécie humana se unirá. Esta é a minha esperança, esta é a fé que levarei para o sul. Com esta fé, seremos capazes de encontrar nas montanhas do desespero um sinal de esperança. Com esta fé, seremos capazes de transformar o som desafinado de nossa nação em discórdia numa maravilhosa sinfonia de fraternidade. Com esta fé, seremos capazes de trabalhar em conjunto, de rezar em conjunto, de lutar em conjunto, de ir para a prisão em conjunto, de nos levantarmos em conjunto pela liberdade, sabendo que um dia seremos livres. Será o dia em que as crianças do bom Deus poderão cantar em conjunto este hino que dará um novo significado. O meu país és tu, doce terra de liberdade. És tu que eu canto, país onde repousam os nossos pais, orgulho dos peregrinos, que em cada lado da montanha soe o sino da liberdade. E se a América tem de ser uma grande nação, esse desejo tem de tornar-se realidade. Por isso, façam soar o sino da liberdade nas prodigiosas cúpulas de New Hampshire. Façam soar a liberdade nas imponentes montanhas do estado de Nova York.
Façam soar a liberdade nas alturas de Allegheny, na Pensilvânia. Façam soar a liberdade nas neves das Rochosas, no Colorado. Façam soar a liberdade nas colinas ondulantes da Califórnia. Mas isso não chega. Façam soar a liberdade na Stone Mountain, da Geórgia. Façam soar a liberdade em Lookout Mountain, do Tennessee. Façam soar a liberdade em cada colina e em cada monte do Mississippi. Façam-na soar na encosta de cada montanha. Quando conseguirmos que o sino da liberdade possa tocar, quando deixarmos tocar em cada vila, em cada aldeia, em cada estado e em cada cidade, poderemos acelerar a chegada do dia em que todas as crianças do bom Deus, os negros e os brancos, os judeus e os gentios, os católicos e os protestantes, poderão dar as mãos e cantar as palavras do velho espírito ao negro, finalmente livres, graças ao Deus Todo-Poderoso, eis que finalmente somos livres.
proclaim freedom for the captives. And now we, his church, his people, we have that same mission, that same ministry, that all nations would be free in Jesus, because if the Son has set you free, you are free indeed.